Aurélio de Gomes. Você está andando à noite por uma rua escura e desconhecida, quando de repente ouve os gritos abafados de uma mulher. Eles estão vindo de um beco ainda mais escuro. Nervoso, você se aproxima e olha na direção dos sons. Duas figuras parecem estar lutando nas sombras. O que você deve fazer? Chamar a atenção do agressor? Talvez você se coloque em perigo. Ligar para a polícia? Mas talvez seja apenas uma briga de namorados. Você não tem certeza. Então para e pensa, por que me envolver? 38 pessoas não quiseram se envolver em uma terrível noite na cidade de Nova York em 1964. Uma jovem chamada Kitty Genovese foi esfaqueada várias vezes por um agressor e depois abandonada. Arrastando-se pela calçada, passando por vários prédios, ela gritou por socorro. Algumas luzes se acenderam, algumas cortinas se entreabriram, mas ninguém saiu de casa para ajudá-la. Logo o agressor voltou e começou a esfaquear Kitty de novo. A moça gritava em agonia, enquanto 38 pessoas ouviam e se recusavam a intervir. Finalmente, Kitty Genovese sangrou até a morte numa calçada de rua, sozinha. Os seus gritos não provocaram resposta. Sabe, as notícias desse ocorrido chocaram toda a nação. Desde então, numerosos estudos tentaram determinar por que tantas pessoas permanecem impassíveis na cena de um crime, enquanto outras fazem alguma coisa para ajudar. Algumas pessoas intervêm. Pessoas como John Ayer,